Olá, povo lindo e abençoado de Jesus, um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos, né, os inscritos aqui do canal. Quero dizer para você que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele está ao seu lado todos os dias da sua vida. E eu quero trazer para você uma palavra de reflexão nesta manhã, que encontra-se em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3 em diante. Essa palavra aqui que Deus traz uma revelação, Ele traz para nós um alerta sobre as sete igrejas da Ásia. Então vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às sete igrejas da Ásia. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Irmãos, aqui Deus se revelou, Deus apareceu para João e Deus se revelou para ele, irmãos. Isso aqui é muito lindo. Depois aqui no versículo 7, a palavra fala: Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Ou como Jesus é tremendo, né? Jesus deixou o manual para nós, irmãos, para nós estudarmos, para nós pesquisarmos, para nós estarmos meditando na palavra de Deus, né? Tudo que vem acontecendo, Deus já deixou escrito, Deus já sabia. Deus, ele sabe de tudo, irmãos. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele que criou você, ele que criou nós, ele que criou o mundo, né? Deus é perfeito. E Deus já deixou aqui o alerta para todos nós, não só para aquele povo na época que a palavra foi escrita, né? Não só na época da Bíblia, mas Deus deixou para todos, porque Deus falou, né? Lá em Mateus, que passarão céus e terras, mas as palavras dele não vão de passar. Aleluias. Agora aqui, irmãos, no versículo 9. No versículo 9, Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Ordena-lhes que escreva o que viu e o participe às sete igrejas da Ásia, que Deus vai mandar, né? Deus vai mandar o alerta para as sete igrejas da Ásia. Aí ele começa dizendo: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha o que ele fala aqui. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. A voz de Deus que ele escutou é que forte. Aleluia. Que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Efeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. Aleluias. Glórias a Deus. Aí aqui no versículo 16, ó. Ele tinha na sua destra
7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aleluias. No versículo 20, ele vai explicar aqui ó, o mistério das 7 estrelas. Né, aqui, ó. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Irmãos, aqui ó, Deus vai começar escrevendo a primeira carta à igreja de Efésio. Aleluias. No versículo 2, do capítulo 2, versículo 2, Deus está falando aqui para a igreja de Efésio. Olha o que Deus diz para eles. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Deus está deixando bem claro aqui, ó, se não te arrependeres, né? Tanto que Deus é fiel. Irmãos, o que Deus falou para a igreja de Efésio? A Bíblia fala que Deus, ele contempla as frustrações do anjo da igreja de Efésio, né? Porém, Deus via o erro dele também e fala para ele consertar. Foi onde Deus falou aqui no final, ó. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus está dando um alerta para ele, né? A segunda carta é para a igreja de Esmirna. Olha o que Deus fala para ela. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Misericórdia. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias. Para a igreja de Esmirna, Deus via que eles não estavam firmes, né, na presença. Mas Deus alertava eles sobre a seta do diabo. Se eles permanecerem firmes, Deus irá dar a coroa da vida para eles. Mas que era para eles permanecer firme, né? Para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, Deus fala para eles, eu sei as tuas obras e onde habitais, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Olha o que Deus fala para eles. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aleluias. O que é que Deus está falando para a igreja de Pérgamo? Deus fala que sabe que o cenário onde era a igreja não era favorável.
mas que Deus tinha visto que eles não tinham negado a fé, mas que Deus requeria deles conserto em algumas áreas, né? Aleluias. Estamos na terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Agora vamos para a igreja de Tiatira. Aleluias. Olha o que Deus fala para eles aqui. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da tua prostituição. E não se arrependeu. Olha isso aqui, irmãos. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, as obras de Deus, os ensinamentos dele. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluias. O que Deus está falando aqui para essa igreja de Tiatira? Deus fala para o anjo da igreja que tem contemplado as obras dele e tem agradado delas, mas requer dele conserto por ver coisas erradas acontecendo e não viu arrependimento. Mas Deus ele é tão fiel que ele alertou o povo. Ele alertou o povo daquela época e alerta nós até hoje, irmãos. Ele alerta a igreja até hoje. Porque nós somos a igreja, né? Então Deus deixou aqui o manual de como devemos nos portar e seguir, né? Agora para a quinta igreja, a igreja de Sardo. Aleluias. Se vigilantes e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que Deus, a promessa que Deus está fazendo aqui para nós. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. O que é que Deus está falando aqui? O que vencer? Aquele que perseverar até o fim. Aquele que crê e for batizado. Aquele que permanecer, prevalecer na fé até o fim da sua vida. Aleluias. Glórias a Deus. Então, o que Deus está falando para a igreja de Sardo? Deus fala que ele está... Deus fala que ele está morto espiritualmente e que o restante do povo estava para morrer. Mas Deus alerta acerca do arrependimento, senão Deus virá sobre ele e não saberá a hora.
Aleluias. Glórias a Deus. Vamos aqui para a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Aleluias. Olha o que Deus fala para a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluias. Irmãos, olha o que Deus está falando para a igreja de Filadélfia. Deus ama aquela igreja e colocou sobre ela uma porta aberta. É muito lindo. Olha a promessa que Deus fez para aquele povo. Aos que vencerem eu falei coluna no templo do meu Deus. Deus manda eles guardar o que eles têm, para que ninguém tome a coroa deles. Olha o tanto que Deus se agradou dessa igreja aqui. Agora vamos para a igreja de Laodiceia, a sétima igreja. Aleluia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra. A palavra, ela confronta. A palavra, ela liberta. Olha o que Deus está falando para esse povo. Não és frio nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. É o que está falando na palavra, irmãos. É a palavra de Deus que está dizendo. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 17. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus está dizendo desta forma. Isso não são minhas palavras, são as palavras de Deus. O que Deus está falando para aquela igreja de Laodiceia. É muito forte, é muito sério isso aqui, irmãos. Olha o que Deus fala para eles. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos como com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Olha o que Deus está falando aqui. Deus, ele repreende e castiga aquele que ele ama. Então, se Deus está puxando a sua orelha, meu filho, se Deus está fechando o circo na sua vida, às vezes você olha, não tem saída, fala, meu pai do céu, mas parece que tudo para mim é mais difícil. As coisas para os outros é tão fácil, para mim é difícil. É Deus. É Deus te cercando, ele está requerendo alguma coisa de você, pode ter certeza disso. Então se posicione diante de Deus. Ore a Deus, busque a Deus. Você que não tem entendimento da palavra, está chegando por aqui agora, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não conhece a palavra de Deus, não é crente, procura uma igreja.
Procure a presença de Deus. Jesus vai mudar a sua vida. Eu te falo isso em nome de Jesus. Deus tem uma promessa para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, buscar a presença dele. Procura uma igreja, começa a frequentar uma igreja. E na hora certa, na hora que Deus falar no teu coração, que o pastor fazer o apelo lá na frente, tem alguém para aceitar Jesus essa noite? Ao que você sentir no coração, você levanta a sua mão, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus vai entrar na sua vida, vai entrar no seu coração, na sua casa, e você vai ver a diferença a partir daí. Aleluias. Olha o que Deus ainda continua falando para eles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Olha o que eu acabei de falar para você. Deus já deixou escrito lá na palavra. Deus está confirmando aqui de volta. Ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que está nessa palavra. Para todas as 7 igrejas da Ásia que Deus deixou o alerta. Para todas essas igrejas, Deus fez uma promessa. Para todas. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver. Para todos, Deus falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para todas, Deus deixou esse recado. Para todas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Você decide. Esse é o tema da mensagem. Você decide. Você quer ser a igreja de Filadélfia ou você quer ser a igreja de Laodiceia? Porque olha aqui para a igreja de Filadélfia. Deus ama aquela igreja e colocou sobre ela uma porta aberta. Deus colocou sobre ela uma porta aberta. E olha o que Deus ainda fala para ela aqui, ó. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Como guardaste como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir, porque vai vir, irmãos. Vai vir. A tentação, ela vem. Se Deus na cruz foi tentado, que dirá nós? Né? Meros mortais. A tentação vem. Sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, se você pegar a sua Bíblia para ler, você que tem Bíblia, você que não tem, baixa a Bíblia baixa o aplicativo da Bíblia Sagrada no seu telefone. Você que não pode comprar uma Bíblia agora. Se você pode, compre, examine, estude. Vai lá nessa palavra, nessa mensagem que eu estou deixando aqui. Que não fique só nas minhas palavras, não. Vai lá, pega a Bíblia, for ler, leia. Apocalipse, do capítulo 1 para frente. Você vai encontrar essa mensagem. Aleluia. Mas Deus só falou coisas boas para essa igreja, irmãos, da de Filadélfia. Mas para a igreja de Laodiceia, Deus não agrada deles, pois és morno, nem frio, e nem quente. Deus deixou para aquele povo ali um alerta, mas um alerta muito forte. Agora você traz isso para os dias de hoje. Traz isso para a sua vida. Imagina o que Deus está falando para esse povo aqui. É muito forte. Como diz rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta.
e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Mas Deus fala para eles: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos como colírio, para que vejas. Deus está falando para eles que repreende e castiga quem ele ama. E Deus repreendeu aquela igreja, muito forte. Porque Deus não estava agradando a atitude deles. E eu quero que você traz essa reflexão para a sua vida nessa manhã. Ou nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Qual igreja você está sendo? A igreja de Filadélfia ou a igreja de Laodiceia? Porque a igreja de Filadélfia, você pode pesquisar aí, ela está no capítulo 3, no versículo 7 em diante. Deus só falou coisas boas daquela igreja. Deus se agrada daquele povo. Deus se agradou daquele povo, viu as obras deles, que eles têm guardado a fé, eles têm perseverado. Mesmo tendo poucas forças, eles guardaram a palavra de Deus. Esta mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. Seja a igreja de Filadélfia e não a de Laodiceia. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração. Pesquise dessa palavra, estude dela. A palavra de Deus é viva e eficaz e perfeita. Aqui Deus te dá um manual de como você deve se portar, como devemos seguir na nossa vida, na nossa caminhada. Quero pedir para você humildemente, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe naquele grupo de WhatsApp seu. Compartilhe essa palavra com aquele amigo seu que precisa de ouvir uma palavra, de ouvir um motivacional, um devocional da parte de Deus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixa Deus mudar a sua história, mudar a tua vida, os seus pensamentos, sua forma de pensar. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida desse filho e dessa filha que vai estar assistindo esse vídeo. Que o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que a presença do Senhor, meu Pai, que a tua graça, que excede todo entendimento, Jesus, venha de encontro ao coração desse filho e dessa filha. Pai, que haja mudança de vida, mudança de comportamento, meu Pai. Pai, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a vida dela e sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desse homem e dessa mulher, meu Pai, dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance a vida dela em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.